o fim do Mercosul. O Mercosul era baseado na ideia de uma tarifa externa comum. Se você cria uma tarifa única para todos os países do continente americano, você praticamente elimina o Mercosul. Então, a criação do Mercosul e de outros arranjos regionais de características sul-americanas, né, a partir daí vem a Unasul, né, vem toda uma série de construção de sistemas de arranjos regionais em países da América do Sul, como forma de consolidar esse espaço sul-americano e criar, em certa medida, dificuldades para os Estados Unidos de penetrar nesse espaço. Tanto que a ALCA ela acaba não acontecendo, os Estados Unidos vão buscar algumas relações bilaterais, vão fazer acordo bilateral com o Chile, com outros países, né? E o Brasil conseguiu, em certa medida, de forma bem sucedida, o Chile, que era muito entusiasmado com a área de livre comércio das Américas, o Brasil conseguiu contrabalançar um pouco o entusiasmo de alguns parceiros da América do Sul. Né? Então acabou que a ALCA não acontece, né? Não há o estabelecimento dessa área de livre comércio que criaria novos padrões, pelo menos no campo da cooperação, e poderia aumentar a presença norte-americana mais fortemente no continente sul-americano, acaba não acontecendo. E hoje a gente vê que na América do Sul, os Estados Unidos têm uma participação no comércio que é muito menor da participação que eles têm nos demais países da América Latina. O México hoje, aliás, é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, ultrapassando inclusive a China nesse sentido. Então essa é uma nova estratégia, né, que é adotada pelo Brasil nesse momento do pós-Guerra Fria, mas que tem uma consistência, que na verdade é essa consistência que eu vou delineando no livro, que vai desde a independência brasileira até o século XXI. Uhum, com certeza. Bom, você mencionou agora a China, né? E era justamente sobre isso que eu queria tratar agora, porque um dos aspectos que parece ter mudado, né, muito intensamente nesses últimos 15, 10 anos, né, é a envergadura da China, né, e os vínculos que ela tem com os países da América do Sul, né, desde investimentos diretos quanto no comércio internacional. Como que você está olhando para essa transformação, né? De que forma a ação chinesa desestabiliza ou reorganiza, né, as relações na América do Sul e o papel do Brasil na região? Esse, sem dúvida, é a principal questão desde que o livro foi publicado na sua forma original, e essa tradução em português ela tem um pós-fácil, né, em que eu muito rapidamente trato desse tema. Então, a China, de fato, ela representa, e a presença chinesa, né, e a estratégia chinesa de penetração na periferia do sistema internacional, né, tanto na África, mas também na América Latina como um todo, tornando-se o principal parceiro comercial, né, ultrapassando os Estados Unidos, de muitos países da América Latina, em geral da América do Sul em particular, esse de fato representa um desafio importante que pode eventualmente criar novos padrões de interação. Meu argumento com relação a isso é que ainda é muito cedo, né, nós estamos falando que é algo dos últimos 10, 15 anos, ainda é muito cedo para a gente poder ter muito claramente uma ideia do que isso vai representar no longo prazo. Né? Então, a ideia de pegar essa perspectiva de estudos de caso que vai do século XIX ao século XXI é para ter a visão do longo prazo, né? Uma visão, digamos, que não é apenas de questões conjunturais, mas de questões estruturais. Né? Por isso que eu trato da questão de sistema. Então, se de fato a China sustentar esta presença na América do Sul por um longo período de tempo, isso pode criar mudanças nesse sistema. No entanto, a gente tem algumas indicações de que está se esgotando esse processo. Né? Acabei de citar, por exemplo, o México ultrapassando a China como parceiro comercial dos Estados Unidos. Se a gente olhar os dados também no Brasil, a gente vê que há uma certa estagnação na participação da chinesa no comércio euro-brasileiro, que subiu muito nos últimos anos, mas nos últimos 3, 4, desde a pandemia, pelo menos, você não tem uma subida muito expressiva. Então, será que isso vai representar um novo padrão? A gente precisa entender exatamente o que isso representa. Por outro lado, ainda no setor de investimentos diretos no Brasil, os Estados Unidos ainda é de longe o principal parceiro brasileiro. Nesse sentido, a China não conseguiu um crescimento ainda suficiente nessa área. Então, a minha resposta para isso é que ainda é cedo para a gente fazer qualquer tipo de avaliação, mas que, de fato, representaria, sim, uma mudança importante, mas é uma mudança que a gente precisa entender se ela vai se sustentar no longo prazo. Acho que a gente precisa de mais alguns anos aí para poder entender quais serão as implicações dessa maior presença chinesa.
Certo, bom, a gente precisa encerrar daqui a pouco, né? Mas eu queria te pedir para refletir um pouco, né, sobre como essa preocupação geopolítica, né, do Brasil ao longo da história, né, que olhava para a América do Sul, olhava para o peso, para a influência sobre os outros países da região, se manifesta hoje, né? Porque nas últimas décadas, né, a gente teve um período, né, principalmente sobre o Lula 1, Lula 2, que o Brasil buscou uma projeção internacional mais ampla, tentando participar, por exemplo, do acordo nuclear do Irã. Isso criou uma série de conflitos com os Estados Unidos. No momento mais recente, né, uma espécie de alinhamento automático com os Estados Unidos no governo Bolsonaro, e isso voltou a mudar nos últimos anos com o terceiro mandato do Lula, né? Como esse olhar para a América do Sul se articula com outros objetivos da política externa e que papel ele tem hoje na sua avaliação? Eu sou um pouco cético, né? Veja que quando eu falo sobre essas grandes questões estruturais, né, eu costumo olhar para esses movimentos a partir de uma certa distância, a gente precisa de uma certa distância histórica. Né? Então você citou, por exemplo, quando houve o atrito com a questão do Brasil se envolvendo na questão da Turquia com os Estados Unidos. Esse atrito não é a primeira vez que isso acontece, isso aconteceu durante o governo militar, quando, por exemplo, a administração Carter começou a botar muita ênfase na questão de direitos humanos, né, e o Brasil era uma ditadura, portanto, violava os direitos humanos de forma sistemática, e isso criou muitas rusgas na relação com o governo Carter naquele momento. E o Brasil, a administração Geisel, à época, rompeu relações militares com os Estados Unidos, foi ainda mais grave do que aconteceu no governo Lula, assinou um acordo de cooperação com a Alemanha. Né? Então a gente tem outros momentos que isso acontece. Agora, se a gente olha numa perspectiva, de novo, de comparativa, por exemplo, e compara com as relações da Argentina com os Estados Unidos, é muito diferente, porque os argentinos, sim, têm momentos que se afastam muito, se aproximam muito. Durante a política, chamada política da boa vizinhança, no início do século XX, a Argentina chegou a ser chamada do mau vizinho. Então, a Argentina tinha uma política muito fortemente anti-americana durante um tempo. Depois, nos anos 90, com o governo Menem, busca uma política de relações carnais com os Estados Unidos, vai se tornar um aliado extra-OTAN, vai ter uma flutuação muito maior do que a política brasileira, né, onde você tem mudanças em termos de tom, mas que não são mudanças profundas. Né? A própria mudança do governo Bolsonaro foi uma mudança muito no tom, né, muito na declaração, né, no sentido de que não era muito uma relação com os Estados Unidos, era uma relação com o Donald Trump, né, um certo desconhecimento de como funciona a política externa nesse sentido. A gente viu que isso durou pouco tempo, inclusive houve uma troca no Itamaraty durante o próprio governo Bolsonaro, que já adota, quando o Biden é eleito, já adota padrões mais, digamos, normais de relação com os Estados Unidos. Mesma coisa no caso do Brasil. É claro que há mudanças, né? Há momento, quer dizer, uma mudança no sistema internacional, você tem uma participação maior dos chamados países emergentes, então isso o Brasil sempre teve pretensões de ser aquilo que antigamente chamava-se de um global player, né? Então, com as mudanças no sistema internacional, isso daria oportunidades ao Brasil de atuar dessa forma, mas, de novo, a minha tendência é olhar para esses movimentos de uma forma mais estrutural e independente de governos específicos. Né? E quando a gente tem esse olhar mais amplo, a gente vê que as diferenças elas são muito mais sutis do que possam parecer quando a gente coloca uma lente de aumento num momento específico que a gente pode estar estudando. Uhum, perfeito. Bom, e para a gente encerrar mesmo, né, a gente teve a comemoração há poucas semanas dos 200 anos, né, das relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Embora você olhe para longa duração, para as questões mais estruturais, né, eu queria te fazer uma pergunta muito conjuntural, não é, que é sobre as perspectivas dessas relações com as eleições americanas, né? Como que você enxerga esse desenrolar, né, dos vínculos Brasil e Estados Unidos numa nova, um segundo mandato do presidente Joe Biden ou numa eleição do Donald Trump?
Eu vou me manter fiel à minha visão ampla, porque eu ainda acho, de novo, que essas questões que acontecem nos Estados Unidos, independente do Biden ser reeleito, do Trump ser eleito, que a gente tem muito claramente nos Estados Unidos, é um movimento da população, que o Trump, na verdade, tanto um catalisador como uma consequência disso, né, que nesses momentos em que os Estados Unidos olham mais para dentro, que são outros momentos da história americana também, que houve um olhar mais para dentro, um certo isolacionismo nesse sentido. Então, isso parece estar muito forte. Agora, isso também é produto de mudanças, e aí me parece algo relevante, que deve ter repercussões estruturais, né, que o público americano parece cansado dos custos da liderança internacional, pelo menos uma parcela expressiva desse público. Então, o que a gente tem que observar é qual vai ser, se isso é um padrão cíclico normal, ou seja, algo que os Estados Unidos vão passar por um momento agora de inflexão, um momento mais de isolacionismo, depois voltam para uma postura mais expansionista, mais tradicional, pelo menos tradicional do ponto de vista daquilo que tem sido feito desde o final da Guerra Fria, mas eu entendo que nós estamos passando por uma mudança estrutural, né, hoje. Nós estamos passando por um período que é o fim do período pós-Guerra Fria, por uma falta de nome melhor, um pós-Guerra Fria, que a gente ainda não tem um nome muito claro, que é esse momento em que os Estados Unidos domesticamente têm problemas muito importantes, né, inclusive de questionamento da sua própria democracia, isso é um problema bastante relevante, em que você tem a ascensão da China como uma potência importante, e você tem, enfim, uma Europa que também se fragmenta, aliada importante dos Estados Unidos, que está no processo também de fragmentação, de ascensão de nacionalismos, um país que recentemente deixou a União Europeia com o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Então você tem um cenário muito diferente do cenário pós-Guerra Fria, né? Então há uma mudança estrutural aí que a gente não pode perder de vista, né, olhando para essas questões apenas conjunturais. Então é evidente que uma vitória do Donald Trump talvez acelerasse este processo, se fosse uma questão que levasse a um aceleramento desse processo dos Estados Unidos olharem mais para dentro, dos questionamentos da democracia norte-americana, e aí a gente teria que entender, né, acho que seria pretensioso eu dar aqui qualquer resposta do que pode acontecer, entender como é que isso vai impactar nas relações, não só com o Brasil, mas da própria posição dos Estados Unidos perante o sistema internacional. Então é um momento de muita volatilidade, de mudança. Eu vejo a ascensão do Donald Trump como uma consequência desta volatilidade que nós estamos vivendo. Perfeito. Então, para recapitular, o Carlos Poggio, autor de O Império Ausente, Brasil, Estados Unidos e o Subsistema Sul-Americano, que acaba de sair pela Vozes. Poggio, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, prazer conversar com você e com os ouvintes.